algum slide. Eu não me lembro onde foi que eu parei. Deixa eu abrir aqui. Boa tarde. Hoje aula de metodologia da pesquisa. Hoje, 21/10/2020. Segundo à tarde. Nós, na aula passada, paramos num determinado ponto, que eu não me lembro bem. Se vocês me lembrarem, vão me ajudar bastante. Nós vimos a parte da formação, dos objetivos. Falamos do estilo de pesquisa, sim. Falamos da introdução, justificativa, objetivo e metodologia. E paramos na metodologia. Confere. Foi isso, professor. Nós paramos na metodologia, né? Minha questão é, eu dei entrada na metodologia ou só deixei ela para falar depois? Me lembre, por favor. Pronto, então eu vou partir daí e seguir, tá bom? Vou partir daí e vou seguir. Deixa eu só botar lá no slide correto. Bom, então nós temos aqui, ao escrever um documento acadêmico, gente, eu não vou abrir a câmera, tá? Eu estou destruído e cansado. A metodologia do trabalho científico é a parte do trabalho onde você vai dizer para o leitor, ou para, nós dizemos, para a academia, qual foi o processo que você utilizou para alcançar o objetivo geral do seu trabalho. Então, a palavra, como a gente viu na primeira unidade, metodologia é o estudo do método. Você vai apresentar os métodos de pesquisa utilizados. Aí você começa. Primeiro você vai determinar a população e a amostra, né? A população agora eu estou me lembrando que a gente viu. População é o todo e a amostra é parte do todo. Depois você vai mostrar a instrumentação, ou seja, todo o processo que você utilizou, se usou só uma leitura, um levantamento bibliográfico, se fez um estudo de caso, se aplicou um questionário, se fez uma entrevista, se fez um levantamento. É onde você vai mostrar como foi que você coletou as informações necessárias. E a essa informação a gente chama de dados. E aí você vai apresentar como foi a coleta de dados. De que forma você coletou, você apresentou um questionário no Classroom, enviado pelo WhatsApp, enviado por e-mail, ou apresentou um questionário, ou entrevistou uma pessoa, arguiu essa pessoa e as respostas serviram para tal. E, por fim, você vai também apresentar o que fará com esses resultados. Então, você vai dizer que os dados coletados servirão para corroborar as hipóteses levantadas, a hipótese levantada tal, o objetivo geral tal. Você vai apresentar como vai fazer o tratamento desses dados. É a forma de você apresentar. Isso tudo, ela tem uma diferença, que é, quando você fazer um trabalho de monografia, que eu acho que tem gente na sala que está fazendo monografia, eu não me lembro se é da turma da tarde ou da turma da noite, eu sei que tem uma aluna que está pagando essa cadeira conosco, eu não sei se é da turma da tarde ou da turma da noite. E ela está fazendo monografia, ela está no processo de monografia, já vai começar. E aí, para a construção da monografia, o capítulo metodologia, ele é a parte, onde você vai construir tudo isso. Para a construção de um artigo científico mais curto, que é o caso de vocês, que vai ser um resumo estendido, a metodologia ela vai ser um texto corrido que vai compor a introdução. Eu posso já dizer a você que o último parágrafo dessa introdução será exatamente você apresentar a metodologia do seu trabalho. E aí, basicamente, vocês vão dizer aquele textinho, trabalho, a metodologia utilizada nesse trabalho foi de natureza básica, porque, aí diz por quê, porque ele tem o objetivo de fazer tal coisa, ele tem o procedimento dele, o procedimento técnico dele foi o levantamento bibliográfico,
O objetivo dele foi de um estudo de caso, não, um estudo biográfico, né? A abordagem dele foi qualitativa, e aí tudo mais vocês vão construir isso num texto. No caso de vocês vão construir num texto corrido para compor a introdução. Será o último parágrafo da introdução. No caso de vocês que vão escrever, vocês já vão começar a montar. Então, a atividade que eu vou pedir é vocês me apresentarem este parágrafo da introdução. Eu vou falar aqui ao longo da aula. Vão ser 3 atividades que vocês vão mandar para mim de forma separadas. E aí vocês podem... São 4 atividades. Vocês podem dividir, no caso da dupla, e se for individual vai ter um pouco mais de trabalho, mas, em tese, é assim que se faz mesmo. Aí a gente parte para... E aí eu apresentei com esse quadro que mostra uma simplificação de como é que faz a pesquisa. E se vocês perceberem aqui o método de pesquisa, você vai transformar esses dados, é como se você botasse tópicos e depois você transforma isso em texto corrido. Pronto. Essa é a parte da metodologia utilizada na última aula da gente. O que eu vou passar para vocês é algumas técnicas, alguns instrumentos de coleta de dados. Então, o que é coletar dados? É buscar as informações da pesquisa que vocês vão apresentar ou vão fazer, e ela precisa trazer conteúdo para corroborar com o que você levantou. Neste tópico agora, e como eu disse antes, essa forma que eu vou abordar vocês, ela vai servir para monografia, que é o foco do trabalho de vocês, da disciplina. A disciplina eu tenho que ensinar vocês a construir um trabalho monográfico. No meio do caminho, eu explico a vocês a fazer um artigo científico. Mas o foco principal da disciplina é a construção de uma monografia, de um trabalho monográfico, tá certo? E aí, dentro dessa forma, né, a forma de fazer da coleta de dados, ela tem basicamente 3 tipos. Ela pode ser uma técnica de observação, ela pode ser uma entrevista e pode ser a aplicação de um questionário. Nós vamos ver um a um agora. Qual é a técnica de observação? É uma técnica que você vai, como pesquisador, você vai levantar os pontos e vai tentar comprovar, ou que a gente chama confirmar ou rejeitar a hipótese levantada. Exemplo disso, você vai dizer, eu levantei a hipótese que os alunos do 2º período de Direito da Unifacol, eles, quando assistem aulas, eles assistem deitados na cama. É uma tese que eu levantei. E se eu estou levantando essa tese, qual é a forma de eu confirmar isso? Eu exigi que vocês abram a câmera, sem vocês saberem, e observar, sem vocês saberem o porquê que eu pedi para abrir a câmera, e fazer os apontamentos, as observações da imagem que foi vista. Ou seja, o pesquisador sabe o que quer, o objeto pesquisado não sabe que está sendo observado, só tem autorizado. Ele sabe que está sendo pesquisado, mas não sabe o quê. Então, como é que Gil diz isso? É uma técnica de coleta de dados para conseguir informações e utiliza os sentidos da obtenção de determinados aspectos da realidade, que é a observação, que é a visão, e, inclusive, traz junto consigo a carga do pesquisador, o entendimento, a expertise do pesquisador. Porque o pesquisador, quando vai fazer um tipo de pesquisa, um tipo de observação, ele tem consigo uma série de conhecimentos pontuais específicos. Então, no caso de vocês, se eu disser aqui, eu quero que vocês compareçam a um tribunal de júri, a um júri de... O júri só tem penal. O júri observem, vamos lá, a postura do réu. E a postura do réu no que se refere às contradições que o advogado de acusação faz, ou seja, que o Estado, que o promotor faz. E aí eu só posso pedir isso para quem tem uma pequena expertise ou uma expertise na área jurídica. Porque se eu mandar um biólogo, um administrador de empresa, ele não vai ter a mesma observação de que um estudante de direito ou um advogado tem.
não consiste apenas em ouvir, ou ver ou ouvir, mas também em examinar fatos ou ferramentas que você deseja estudar, ou seja, você já vai com foco e essa carga ela compõe o pesquisador como um todo, a carga de conhecimento e de expertise. A observação ajuda o pesquisador a identificar e a obter provas a respeito do objetivo sobre os quais os indivíduos não têm consciência, como eu disse, eles não sabem que estão sendo arguídos, eles sabem que estão sendo observados, vocês têm que dar autorização. Em algumas situações, a observação ela nem percebida, nem autorizada ela é. Mas o meio científico não aceita quando você faz algumas observações sem a anuência do observado. Entenderam essa parte? Todo mundo entendeu a parte da observação? Entendi, professor. Eu acho que vai ajudar você bastante, viu, Isabela? Mas não sei se você vai lá em loco, mas seria muito interessante isso para você. Professor, eu acho que eu desisti dessa questão da entrevista, porque as audiências elas estão sendo todas via WhatsApp, entendeu? As únicas audiências que estão tendo presencialmente são as audiências de custódia. Aí não tem como eu colher muito dado na audiência de custódia, porque geralmente geralmente não, né? 24 horas depois do ocorrido. Aí a pessoa está muito nervosa, está muito eufórica, aí não consegue falar nada que eu possa, entendeu? Vou dar uma sugestão para você, que você vá em alguns fóruns, algumas varas penais, e converse com o assistente do juiz e peça os dados, que ele tem um levantamento de dados. Se você for para a Vitória, por exemplo, você vai procurar um professor da Facol, que é o Jorge, que ele vai dar as informações, porque ele também é cientista. Eu acho que cabe ali você ir ao assessor do juiz. Não ao juiz, mas ao assessor dele. Tá? Eu vou procurar. Eu faço estágio no fórum, professor. Aí eu já procuro lá dentro. Qual fórum que você faz? No de Gravatá. Então, você procura, você deve conhecer, e melhor que você vai ter um pouco mais de acesso ao assistente dele, porque ele tem todos os dados, tá? Certo? Uhum. Tá certo, professor. Eu vou procurar. Obrigada, viu? Nada. Aí, quais são os tipos de observações existentes? Tem a observação não estruturada, que você vai lá, sem planejamento, vai lá, observa, e anota e escreve. Mas, nesse caso, o cara tem que ser muito bom em conhecimento do tópico. E aí eu não sei aconselhar, mas existem. O pesquisador, quando é muito bom em determinado tópico, é só basta botar ele, observa aquilo ali e ele vai dizer tudo que é necessário. E tem a estruturada, que é o caso, que para a metodologia científica, ou metodologia da pesquisa, é o mais apropriado, visto que a metodologia da pesquisa, ou metodologia científica, ela é um estudo sistemático. Então, nada mais sistemático do que você estruturar uma observação. Tá? Tem situações em que o participante, o pesquisador ele é participante, e tem a maioria ele não é participante. Então, o que é um estudo de observação com participante e o pesquisador como participante? Ele participa em loco, ele está lá, ele interage também. Ela pode ser de forma natural ou artificial. O não participante, na verdade, é quando ele simplesmente estuda o fato de fora. Ele pode até estar numa sala e vendo só ele pela câmera ou pelo espelho, alguma coisa do tipo. Tá? Essa é a técnica de coleta de dados de observação. Né? Aí você também pode ser individual ou em equipe. Você pode fazer individual ou pode fazer em equipe. Tá? Essa equipe é mais aconselhável porque você tem vários universos da mesma coisa, de repente você perde, você como um indivíduo único na observação, você pode perder detalhes que pode ser enriquecido com os dos colegas. O que é que você tem que observar? Observe. Você tem que levantar algumas lógicas de observação. Para que você vai observar? Isso é o objetivo geral do trabalho, ou objetivos específicos, ou a hipótese levantada. Então, aqui está o porquê. Ou são os objetivos gerais, os específicos, ou as hipóteses. Para que observar? Essa aqui é a resposta dessa. Então,
que observar e para que eu quero isso. Você vai apresentar o como será feita a observação e o que será observado. Neste caso aqui é o procedimento e aqui é a amostra. Né? E a amostra, aqui no caso, aqui é a população e aqui é a amostra. De novo, aqui é o objetivo geral, ou hipótese, ou objetivo específico. Aqui é a explicação do porquê disso daqui. Voltando. Aqui é o procedimento, então é natureza, objetivo, procedimento e não lembro do outro, enfim, agora. Aqui é a população, né? E aqui é a amostra. Qual o principal problema da técnica de observação? Então, qual o grande problema é que se você avisar, a amostra vai deixar de ser espontânea. Ela não vai ser natural. Existe uma técnica chamada for groups, que é uma técnica que você levanta uma tese, um objeto, uma questão, e convida vários profissionais de diversas áreas, de diversas modalidades, coloca numa sala e tenta discutir aquela tese. E aí você vai ver que eles vão exaurir a tese e essas observações elas vão ser muito válidas. Mas, por outro lado, a parte negativa é que nem sempre as pessoas ficam naturais, querem aparecer mais do que o outro. Eu já participei de um for groups, aí termina perdendo a naturalidade e, inclusive, irritando os que lá ficaram, querendo fazer sério. Outra técnica é a técnica de entrevista. E eu quero dizer adiantadamente que o nome correto não seria entrevista, mas vamos usar a expressão entrevista, porque só quem pode entrevistar é jornalista. Porém, a técnica se assemelha a esse tipo de arguição. A gente chama de respondentes, tá? Entrevistados não, eles são respondentes. Entrevista é um encontro entre duas pessoas, a fim de que uma delas obtenha informação a respeito da outra, tá? Os tipos podem ser estruturado e não estruturado. Segue aquela mesma explicação. Ela é estruturada quando você faz as perguntas, exatamente essas, e você joga a pergunta. Aquelas são até são possíveis de você enviar via eletrônico. Você pode mandar para o WhatsApp para ele responder, você pode mandar por e-mail para ele responder. Essa aí é estruturada. Ela tem um lado negativo, que ela é muito engessada. O que quer dizer engessada? Você não tem como variar. De repente, uma das respostas no decorrer da entrevista surge outra questão e você se vê na necessidade de fazer a pergunta, porém, segue o roteiro, segue a linha, como diz lá no Twitter. O não estruturado, ele é mais livre, então você pode levantar um mote, né, levantar um ponto de referência e sair perguntando, e baseado nas respostas vão surgindo outras perguntas. E aí, no final, você transforma aquelas novas perguntas em perguntas estruturadas. Está aí a sua entrevista realizada. Medidas para a preparação. Você precisa planejar a entrevista, conhecer previamente aquele que você vai arguir. Às vezes a maioria das vezes você conhece, porque está dentro da sua empresa, enfim. Mas se você não conhecer, você procure fazer uma mini biografia dele, para até não falar bobagem às vezes na entrevista, porque a entrevista pode acabar ali, antes de começar. Você tem que ver se você tem a oportunidade de entrevistar, ou seja, se você tem acesso a esse indivíduo, você tem que ter um contato com as pessoas, com os líderes, para poder disseminar esse fato, porque às vezes é o mesmo indivíduo, o líder e o entrevistado. Além de conhecer o indivíduo, você tem que conhecer a área que você está arguindo. E, por fim, você tem que preparar essas entrevistas de uma forma estruturada, com tópicos. E aí a sugestão sobre isso. Como é, então, que eu faço uma estruturação de uma entrevista? Você lista os objetivos geral e específicos e sai pontuando o que você quer saber que responda aos objetivos para você. Então, você já vai construir em cima do direcionamento já pré-estabelecido. O que quer dizer? Um exemplo disso.
Eu tenho como objetivo pintar a sala, pintar a sala da minha casa, pintar a minha casa. Objetivo específico, escolher o melhor profissional. Esse é o primeiro. Segundo, escolher a melhor cor e o melhor material. Então, quando eu for fazer a entrevista, para saber qual é o perfil do funcionário profissional que eu vou querer, eu preciso ter um conhecimento prévio do indivíduo e do campo que eu vou arguir. Tá? Você vai montar essas perguntas. Entender essa parte da entrevista, gente, é a mais simples, é a menos utilizada, porque normalmente é mais difícil. Porque, por exemplo, digamos que Isabela vai fazer a entrevista, precisa falar com o juiz da vara penal de Gravatá. Pode ser que ela não tenha acesso e perder todo o trabalho dela. Então, ela vai simplesmente reescrever e dizer que vai ter acesso. Você pode mandar por e-mail, pode mandar por escrito, para ele escrever, depois você redigitar. Como é que é? Como é, gente? Jonathan, agora que eu estou vendo. Não estou entendendo aqui, Joana, que você falou. Enfim, vamos seguir. Segue o fio. Agora, outra ferramenta que é bastante utilizada é o questionário. E o questionário, ele é uma ferramenta extraordinária para coletar todos e quaisquer tipos de tópicos, de dados, de qualquer que seja a área. Ela só é direcionada. Tem algumas formas, tanto de coletar, como de construir a resposta. Veja bem, o questionário é dividido em algumas partes. O questionário de avaliação, você pode fazer. Primeiro, você precisa saber quem é o indivíduo questionado. E aí você faz uma bateria de perguntas que nós chamamos de socioeconômica. Ou seja, você vai saber o sexo, a faixa etária, o grau de instrução, a faixa etária, renda, escolaridade, ou seja, o que for econômico-social e o que for necessário para o seu trabalho. Vai perguntar o sexo para fazer pergunta para mulheres. Você está fazendo um trabalho sobre aborto. E não para que botar sexo, que todas que você vai falar é sobre mulheres. Então não é necessidade, algumas vezes, de colocar algumas perguntas. Para elaborar, você precisa ter alguns cuidados. Por exemplo, conhecer o assunto, obviamente, porque senão você vai construir nada com nada. Veja a quantidade de questões, porque quem vai responder pode ficar de saco cheio. Eu, certa vez, recebi um questionário com 100 e poucas perguntas. Eu devolvi na hora, quando eu vi a última pergunta, era 100 alguma coisa, e, bicho, eu não tenho tempo para isso, não. Tem que ter muito cuidado. Cuidado para não se estender muito, perguntar as coisas sem nada a ver, ou repetir demais as perguntas. Você precisa saber para onde vai, que seja uma coisa que seja real, que tenha, vamos lá, força na sua resposta, né? E por favor, colocar instruções, já que se você não tiver presente, coloca as instruções, faça isso. E tem que ser bonitinho, uma boa apresentação estética, porque quem vai responder já está de saco cheio, não quer perder parte da vida para responder um danado de um questionário. A construção do questionário ela pode ser aberta, muito pouco aconselhado. O que é uma questão aberta? Como vocês já estão acostumados a fazer, vocês fazem minha prova como uma espécie de questionário. Eu dou alternativas de marcação e, ora, eu dou opções de vocês responderem fisicamente, ou seja, de forma aberta. Essa aí, ela é bem utilizada se você tem, por exemplo, quando você vai, por exemplo, aplicar o questionário com uma celebridade, uma pessoa importante, enfim. Só quero deixar claro para vocês que as respostas, tanto da entrevista como das questões abertas de um questionário, pode ser usada como citação direta, tá? Certo? Pode ser usada como citação direta. As abertas são as que permitem as informações, e aí as abertas, elas são
engessadas. Você pergunta e tem resposta. O outro conselho que eu dou a vocês é que vocês estudem, façam perguntas objetivas e dê alternativas passar apenas para marcar. Então, a questão fechada, ela é mais utilizada. Logo depois você vai tabular, que aí não está no programa, mas eu inseri como a última aula da gente, a gente vai fazer uma simulação de coleta e aplicação e tratamento de dados, mas não é para agora. Então, o processo de tabulação, tratamento estatístico, interpretação e construção da avaliação, a gente vai ver como se faz, porque qual é a grande tese. E aí o terceiro conselho que eu vou dar a vocês, e aí esse aqui é o que eu recebi e vou repassar para vocês, conforme eu prometi ao meu professor. Meu professor me ensinou essa técnica, eu agradeci, ele falou, passa essa técnica em diante. Você pega seus objetivos, geral e específico, coloca de um lado, e olha para ele e tenta respondê-lo. Você vai pegar e responder. Ao responder, você vai perceber que tipo de pergunta você faria para as pessoas responderem aquela questão objetiva, ou seja, qual o objetivo. Você vai pegar cada objetivo e criar perguntas que venham a exaurir o entendimento do objetivo já específico. Exemplo, o objetivo geral é pintar minha casa. Que tipos de pergunta eu faria para eu pintar minha casa? Que cor eu vou usar? Então, qual é a cor que você gosta? Que tipo de tinta eu vou usar? Que tipo de pincel eu vou usar? Então, são perguntas técnicas que as pessoas vão só marcar e o resultado tabulativo. As questões podem ser abertas, fechadas, né? Também pode ser fechada, e a semi-estruturada. A semi-estruturada é aquela que é a mais usada. A fechada é aquelas perguntas sem nenhuma margem de uma observação. Essa aqui não tem alternativa. Não tem a minha alternativa, então não marque nenhuma. Só tem aqui verdadeiro, falso, mas eu não tenho certeza. Por que não boto um talvez? Não tem. Se eu precisasse do talvez, eu colocaria no questionário a palavra talvez. Já o semi-estruturado, ele vai ser livre no primeiro momento, mas ele vai coletar coletar as respostas e elas vão amadurecendo ao longo das perguntas. Então, ela foi estruturada antes de se implementá-las. No caso, essa é a tese. O que é uma pesquisa de campo? O que Lakatos diz? É aquela utilizada com o objetivo de conseguir informações e conhecimento sobre aquele problema que você levantou, né? Hipótese, objetivo geral, específico e tudo mais. Enfim. É aquela utilizada como objetivo de conseguir informações, hipóteses e queira comprovar ou ainda descobrir fenômenos ou relações entre eles. Então, a pesquisa de campo se divide em 3 grandes grupos. Ela pode ser quantitativa descritiva, que é as respostas estatísticas, você descrevê-la, né? A exploratória e a experimental. A quantitativa. Pesquisa quantitativa supõe população e objeto, e aí você compara entre si. Ela enfatiza indicadores numéricos, percentuais, apresenta gráficos e tabelas, e pode ser aplicada com uma pesquisa qualitativa. A quantitativa ela é normalmente acompanhada com uma qualitativa. Do delineamento da pesquisa. O que é delinear? É traçar, tirar os excessos, as margens, deixar a pesquisa bem redondinha. Mas antes de entrar nisso, eu vou passar para discutir com vocês o entendimento atual. Só um instantinho aqui que eu quero ler o que você falou. Gente, realmente eu estou perdido no que vocês estão conversando sobre entre vocês. Está aqui. Ou conversar com alguém que já matou o outro. Não entendi, Davi. Enfim, vamos embora. Continuando.
eu quero deixar com você exatamente esse questionamento, de entender como é que se constrói, e aí eu quero perguntar com você exatamente isso. Quais são as atividades que eu vou pedir para vocês agora e vou corrigi-la? Eu vou querer que vocês me passem a introdução completa. A introdução completa, ela vai dar em, no máximo uma página, certo? Não quero mais do que uma página, não quero. Vocês vão fazer texto corrido, onde cada parágrafo espelhe a problemática, finalizando com a pergunta de pesquisa, a justificativa, ou seja, a demonstração que é relevante e tem uma aplicabilidade. Como é que é? Deixa eu voltar aqui. Problema, a justificativa, os objetivos geral e específico, isso em texto corrido, não mais em tópicos. E, por fim, no último parágrafo, vocês vão apresentar a metodologia que você já traçou. Tá? Vamos dar para vocês até a próxima aula, para vocês me mandarem isso. Eu vou depois eu construir o formulário e vocês me enviam. Certo? Está entendido isso até agora? O senhor pode repetir novamente? Claro que está sim. cortando aqui, professor. Deixa eu ajeitar aqui o microfone. Deixa eu ver se sou eu. Consertou? Não, é a minha internet mesmo. Está então oscilando. Tá. Até a aula da minha filha está do mesmo jeito. Eu vou querer, é horrível. Eu vou querer que vocês me apresentem a introdução do projeto de vocês. Do quase artigo de vocês. Como é que vocês querem que vocês façam? Texto corrido, onde você vai chamar de introdução, e cada parágrafo vai ter que me espelhar a problemática, que finaliza com a pergunta de pesquisa, a justificativa, 2 parágrafos, que fale, que apresente relevância e aplicabilidade do texto, do trabalho, me apresentar, enfim, bem como o objetivo geral específico e hipótese, se quem tiver. E, por fim, me apresentar metodologias que vocês vão utilizar, esse texto corrido. São 4 coisas que vocês vão apresentar para mim. Problemática, justificativa, objetivo geral específico e metodologia. Isso até a semana que vem, em texto corrido. E isso vai ser uma atividade que vocês vão passar até a próxima semana. Tá bom? Alguma dúvida sobre essa atividade? Não, professor, tudo certo. Ok. Ok, beleza. Deixa eu ver mais onde eu estou. Eu estou meio zoró, gente. Agora vamos delinear a pesquisa. O que é delinear a pesquisa? É você fazer com que ela seja filtrada e se transforme numa coisa mais específica possível, mas que não exagere. Porque delinear, ela é fácil, difícil e ela está muito próxima do ridículo. Explico. Eu estudava em João Pessoa, na Universidade Federal de João Pessoa, e eu assisti, só um instantinho, gente, e eu assisti uma apresentação de uma tese de doutorado. Só um instantinho. Voltei. Todo mundo querendo saber de mim, porque eu cheguei em casa, entendeu, gente? Voltando, eu fui assistir essa defesa de tese de doutorado e o professor da banca fez uma crítica ao trabalho do aluno, do doutorando, e me chamou muita atenção. E aí ele viu que muita gente chamou a atenção de muita gente, que ali a maioria estudante, ou todos eram estudantes, e ele fez questão de explicar. Ele disse que cuidado para vocês não estudarem a força empregada na porca do pneu traseiro esquerdo do Fiat 147 azul. O que vocês acham? Entenderam o que eu falei? Ele especificou muito, ele delimitou Ao muito. ponto de ser... Ele permeou o ridículo, Isabela. Ele chegou próximo do ridículo. O título dele era interessante, que era técnicas... Veja como ficou perfeito.
técnicas vocais do teatro amador de Pernambuco da década de 30. Então, era um trabalho vocal específico, mas ele chegou tão próximo de delinear mais que só faltava dizer os que fazem papel de prostituta nas peças. Faltou uma coisa, ele ficou muito próximo, isso, segundo o professor, muito próximo de se trazer um exagero no delinear o tema. O tema tem que ser delineado, sim. Ele precisa ser focado, que eu gosto muito de dizer a seguinte forma. Digamos que vocês todos têm a intenção, têm o objetivo geral de salvar o mundo. Salvar o mundo é muita coisa. Então, meu objetivo é salvar a América do Sul, que também é grande. Então, eu vou salvar o Brasil, que é grande. Então, vai ser para a região Nordeste, tem 9 estados. Eu vou salvar Pernambuco, tem 582 municípios, 581 municípios. Então, eu vou tentar salvar a cidade de Vitória de Santo Antão. Olha, é gente para dedéu. Então eu vou tentar salvar o pessoal do meu bairro, especificamente da minha rua. Ponto. Ele delineou, e aí sim o estudo ficou focado, porque ficou próximo de uma realidade mais factível. A busca de vocês trazer de uma forma delimitada, ela vai trazer para o pesquisador menor trabalho, além de esteticamente ser melhor. Tá? Então vamos ver o que os autores dizem. Ao escolher determinado campo, ou seja, uma comunidade local que você vai estudar, deve-se ter claro os objetivos de que se quer alcançar. A ausência de foco e de critérios pode resultar perda do tempo, excesso de dados, às vezes você não sabe o que fazer com tanto dado, e a demora da interpretação, demora e dificuldade da interpretação dos resultados. Então, se você foca ele, se você delimita ele e pergunta pontualmente aquilo que você quer, a resposta ela vem em uma quantidade satisfatória e a interpretação ela vai fluir muito mais rápido porque ela está em mente na sua cabeça muito mais próximo do que você querer algo mais. Então, pensem nisso. Foquem, delimitem, só que sem exagero. O trabalho de pesquisa é um sistema coordenado e coerente de conceitos e proposições. Sendo assim, o autor diz o seguinte: as definições apresentadas no projeto devem possibilitar a possibilidade, gente, de verificar que o problema é real. Certo? Você não pode fantasiar. Eu já vi trabalhos que o cara, para fechar o texto, ele inventou dados e a banca aceitou. E eu vendo que aquilo estava errado. Ele falou que existe, quando ele colocou isso, estudo sobre a presença de menores de idade em regime de semi-escravidão nas casas de farinha da região tal. Cara, ele nem fazia ideia que existia criança trabalhando, menos ainda em trabalho semi-escravo. Ele botou isso, ele teve que responder por isso depois. Os tipos de pesquisa não são excludentes. Uma pesquisa pode ser, ao mesmo tempo, biográfica, documental e de campo. Isso eu falei para vocês antes. Não agora. Agora você vai ser bibliográfica e, no máximo, explicativa. Tá? Pode ser as duas. A pesquisa de campo é realizada no local onde ocorreu aquilo que você quer estudar. E você precisa saber como é que ocorreu aquilo ali, que é o foco principal da pesquisa de campo, é como ocorreu aquele fenômeno. Tá? Entenderam até agora, gente, o que é um estudo de campo? Ir para o campo para pesquisar. Isabela, inclusive, ia fazer isso. Mas aí, como ela apresentou aqui, ela não vai fazê-lo por alguns problemas de ordem técnica, né? Mas vocês entenderam como é que se faz a delimitação do tema? Observe que são perguntas que eu vou fazer na próxima aula, viu, gente? E vocês vão responder com os seus respectivos trabalhos. Então, se eu perguntar, Isabela, como foi que você delimitou seu tema? Aí você vai dizer, professor, eu pensei em fazer isso,
mas terminei querendo fazer isso. Aí explica o porquê. Tá? Fique ligado nisso, que é uma explicação que o seu orientador, seu potencial orientador, pode e irá fazer a vocês. Outro tópico é a pesquisa de levantamento, que é aquelas perguntas feitas diretamente a um grupo significativo de pessoas sobre determinado problema estudado. Ou seja, você vai levantar a tese e vai lá numa determinada população e faz as arguições. E essas arguições elas são mediante análise quantitativa, porque você vai obter as conclusões sobre o tal. A seleção é feita mediante procedimentos estatísticos, ou seja, os dados eles têm que espelhar um dado matemático, que aí você vai gerar gráfico e depois explica aquele gráfico. Uma tabela, depois explica a tabela. O universo da pesquisa e seu sujeito. E aí é onde a gente entra na parte quando a gente vai discutir sobre a questão da amostra. Né? Não é mais... as amostras, elas são... precisam ser detectadas por algum tipo de procedimento. Então, cada um tem o seu. Eu tenho o meu, detecção, depois eu vou ensinar a vocês. O que o autor diz aqui? É definido toda a população. Quando a gente fala população, por exemplo, no caso de Isabela, é a população carcerária do município de onde, Isabela? Do município, seria, não. Hã? Seria o presídio tal... o presídio tal de Gravatar, é isso? É. Então, quando você fala da população, você vai dizer quantos apenados ali tem. Se quiser caracterizar melhor, são tantos apenados, são tantos que ainda estão esperando ser julgados, enfim. Aí vai dar o número total. E você vai apresentar a amostra, dizer, serão arguídos tantos, uma amostra de tantos indivíduos. E isso chama-se amostra. Você sabe, Isabela, quantos apenados existem no presídio? Não, professor, até então não. Eu acabei desistindo aí nem me interessei em saber a quantidade. Entendi. Mas você entendeu como é que funciona? Entendi. Ótimo. É só porque realmente, né? Que pena, mas você pode guardar. Eu costumo dizer uma frase que vai valer para todos vocês. Se você fez uma pesquisa e não deu certo, jogue isso no lixo. Mas não jogue o lixo fora. Entendido? Tô no começo do curso ainda, tem muito tempo para fazer esse projeto. Eu entrei na Universidade Federal Rural de Pernambuco, no curso de Economia. Após o primeiro período, entrou na minha cabeça um tema de pesquisa e eu segui com ele até o 9º período, que era o impacto do agente intermediário no processo de produção, no processo de formação de preços agrícolas. O que vocês entenderam com isso? Vou repetir. O impacto do agente intermediário no processo de formação de preço dos produtos agrícolas. Seria o custo de transporte, um exemplo disso? Guarda isso, Marcelo. Transporte. O que mais? Edivaldo não entendeu nada. Vou repetir mais uma vez para vocês entenderem. O impacto do agente intermediário no processo de formação de preços agrícolas. Seria tudo que está envolvido entre o produtor e o cliente? Olha aí, já começou. Cíntia já falou do distribuidor, você já falou de outro. Seria, já que ninguém mais, a não ser vocês que interagiram. Fala, André. Então seria, por exemplo, aqui eu trabalho num negócio de fruta, aí estava falando aqui sobre o preço do leite, que ele aumentou por conta que as pessoas têm tipo, esses intermediários compram no leite, compram na usina, sei lá, esqueci. Na fazenda. Compram na fazenda e vendem na cidade, aí eles aumentam o preço. Então, eu vou começar a explicar para vocês entenderem e depois você me comenta. Eu vou começar agora a explicar. Qual é o impacto do atravessador no preço dos produtos agrícolas? Quando é que eu ia terminar essa minha pesquisa?
desde o segundo período, eu botei isso na minha cabeça e acabou. Se eu queria isso, queria isso. Qual é o papel do atravessador do processo de formação do preço de qualquer produto agrícola? Primeiro que eu não falei qual era o produto agrícola. Era do preço dos produtos agrícolas. Vê que danado. Eu ia terminar quando de fazer essa pesquisa? Outra coisa. Quando eu falo do atravessador, quem é esse atravessador? É aquele que compra e leva para o distribuidor? É aquele que compra e vai direto para o consumidor final? Ou somos dois? Inclusive, foi sugestão da universidade, eu fiz parte desse projeto, que nós fomos para Sanharó e depois fomos para um assentamento chamado Betume, que trabalha também coincidentemente com leite, lá em Sanharó. Fui para Sanharó. E lá nós sugerimos que eles criassem uma cooperativa. Aí eliminaria o agente intermediário. O que acontece? Os pequenos produtores de leite se juntaram, ao invés de vender 20 litros, 30 litros por semana, cada um indivíduo lá 100 litros por semana, eles passaram a vender diretamente para uma empresa de derivado de leite. Então não tinha mais atravessador. A empresa de derivado de leite adorou, porque o preço veio baixo, e para a cooperativa veio o preço justo. Os dois lados. Ou seja, isso é o agente intermediário, processo de formação de preço. Minha monografia ficou o impacto do agente intermediário no processo de formação de preço da cebola em Pernambuco no período de 1980 a 1990. Veja que eu delimitei tanto o fato como o objetivo, o fenômeno. Então, eu foquei na cebola, porque eu sou economista rural, na cebola e no período de tempo. E vamos se delimitar a pesquisa. E, além do mais, quando eu determinei quem são os sujeitos da pesquisa. Ficou claro, você consegue visualizar quem são os sujeitos da pesquisa. Quando eu falei processo de formação de preços agrícolas, nenhum de vocês... André visualizou a vaca leiteira. Davi visualizou o produto que é plantado, ou seja, ele falou de semente. Ou seja, ninguém visualizou, ou ninguém me questionou, mas qual produto, Omar? Entendeu? Ninguém questionou. Você tem que questionar. Vou fazer, por exemplo, a Isabela iria fazer uma pesquisa e ela está muito bem focadinha, bem delimitada, porque ela sabia qual era a população, aí eu só ia ajustar, ela ia tirar uma amostra e ela sabia o que é que ela iria fazer com a amostra. O que é que ela ia extrair daquela amostra. Isso é delimitar. Tá certo? Estou chegando com muito de dor de cabeça aqui. Pesquisa documental. É quando você pesquisa documentos pré-existentes, né? Que ninguém fez um tratamento desse documento. É como se você pegasse... Eu não sei se vocês, enquanto segundo período, já estagiaram no TRT, por exemplo, da vida. Alguém já estagiou no TRT aqui? Não, né? Segundo período, acho que ninguém. Acho que a partir do terceiro, do quinto, sei lá. Quando você estagia num órgão desse, quando você faz um estágio público, você sabe que não vai ser contratado, porque é só para concurso. E você vai para ser estagiário, você tende a não fazer muita coisa. Ou você está no setor que tem, digamos, setor de almoxarifa, de arquivo. Vai arquivar essa decisão do juiz na pasta de decisão deste juiz. Aí você abre a pasta do armário desse juiz, tem lá decisão, proferida, a proferir, não sei o quê, vai estar divisão. Né? E aí alguém resolve você fazer um levantamento dos dados. Levante, junta todos os juízes da comarca tal, quantos deles julgaram a favor de tal coisa. Então você vai fazer o quê? Você vai fazer um levantamento a partir dos dados existentes. O que é que o autor Lacatos diz? Considera-se documento qualquer tipo de registro escrito que possa ser usado como fonte de informação. A análise do documento pode ser realizada combinada com outra técnica de coleta, qualquer uma que seja. Né? A de levantamento é uma delas. Deve ser indicada a natureza do documento, dizer para quais são o documento e o que é que você quer fazer com ele.
Outra técnica é a entrevista. Deixa eu só ver uma coisa aqui. A entrevista, ela é um pouco mais... Vou ver aqui. Eu queria até dar ordem. A entrevista, ela, como você vai... É como o próprio nome diz, né? Entrevista, é olho no olho. O foco é isso, olho no olho. É onde você vai levantar dados, coletar dados baseado na expertise do respondente ou do entrevistado. A gente fala entrevistado, mas o termo correto é respondente. Você vai arguí-lo, e as respostas dele vão servir como citação direta ou indireta, mas basicamente direta, para corroborar com sua tese ou negar sua tese. Como eu falei no começo, essa parte de hoje você vai levantar a hipótese ou objetivo, e aí você vai aceitar ou rejeitar a hipótese. Aqui eu mostro um pouco da estrutura de cada entrevista. Ela pode ser estruturada ou fechada com perguntas sim ou não, diretas, objetivas. Porque qual é a diferença do questionário? O questionário você deixa lá e marca, e só faz marcar. Aqui não, aqui quem marca é você, que você vai fazer perguntas a ele, perguntas diretas e claras e objetivas. O não estruturado, para mim, é o mais interessante, que é o que jornalista faz. Ele segue um roteiro, aliás, eles chamam o entrevistado e começa a perguntar aleatoriamente, na medida que a pessoa vai se soltando, você vai perceber qual fio que você vai seguir. A semi-estruturada, ela é a melhor dos dois. É a melhor da estruturada e melhor da aberta. É onde você faz um roteiro dos principais pontos que você vai seguir, e na medida que a entrevista vai rolando, você percebe e insere perguntas nesse contexto. Perguntas que não estavam colocadas anteriormente. Já o questionário, né, apresentando aqui, elas têm perguntas e respostas abertas, elas têm fechadas e elas têm elas que são correlacionadas. Né? Não é o caso quando eu for falar sobre construção de questionário, a gente entra nesse ponto. Aí você tem o questionário propriamente dito, que a resposta tem que ser clara, objetivo, a interpretação dele tem que ser muito clara, não pode falar muito bonitinho, muito cheio de frufru. E você precisa, principalmente, não deixar o respondente não querer responder. Tá? Isso é muito ruim. O pré-teste do questionário prova preliminar com uma finalidade de evidenciar falhas na redação do questionário. Ou seja, você tem que dar a lidinha dele antes. Eu sugiro que você mostre a algum colega. Você faz em dupla, mostra a um colega, né, um ao outro. Se você fez sozinho, você mostra a um colega que você confia que vai fazer uma boa observação, para saber, às vezes, você até ter erro de português, você comete sem perceber. Tá bom? Aí aqui tem alguns exemplos de questões abertas, fechadas e de relacionadas. Olha aí. Questões abertas. Qual é, no seu entendimento, o principal problema do governo que o governo precisa resolver? Ele vai responder o que ele quiser. Aí eu pergunto, qual é a sua religião? Eu posso botar opções, ó. Católico, protestante, espírita, outra religião, sem religião. Eu posso colocar ela no quadradinho, ela vai virar questionário. Ela é questionário. Você marca, e aí você está selecionando isso. Qual é a questão relacionada? Você fuma cigarro? Sim. Se sim, quantos por dia? Se sim, se não, você fumou no passado? Então elas são relacionadas, tá certo? Técnica de observação, você já falei, eu acho que eu repeti esse slide. Alguns exemplos de metodologia, que eu já passei em algum momento, mas vamos lá. Aqui tem um texto. Os dados serão coletados por meio de pesquisa biográfica, em livros, revistas especializadas do direito, a partir do quais serão buscados o que você quer. Serão levantadas as diretrizes e os programas, sei lá, de alguma coisa ligada a alguma coisa,
as leis, portaria, a letra de lei de modo geral, a Constituição, enfim. A pesquisa é documental, será feita assim, a pesquisa de campo, assim, então vocês têm um início para começar, para digitar ou construir a metodologia. Acho que alguém queria falar alguma coisa, pode falar. Nada? Nenhuma observação. Deixa eu ver só uma coisa aqui. Acaba da aula. E agora, universo e amostra. Porque é onde a gente chegou aqui. A gente tem que entender a diferença entre população e amostra. Dentro da estatística, a gente tem a população e a população amostral. Porque, olha só, se a gente falar de população das pessoas do Brasil, os brasileiros, você tem 210, cerca de 210 habitantes, 210 brasileiros. Quando você fala de população amostral ou amostra, você está dando um recorte dessa população. Então, eu sugiro que quando vocês vão falar de um município, vocês digam que a amostra ela é de Gravatá, por exemplo, de Vitória, de Pombos, de Glória do Goitá, e procure os dados para comprovar isso. E que a amostra vai ser tantos por cento ou tantas pessoas dessa. Acontece às vezes, e aí eu vou aconselhar vocês, que você tem uma população média, mas que ninguém quer responder, ou quase ninguém quer responder o seu trabalho, sua pesquisa. O que é que você faz? Omite o quantitativo da amostra, diz que foi em percentual. Você não fala da população, mas fala da amostra. É cerca de 1% da amostra, da população, enfim. Apresentar isso. Existe a população probabilisticamente falando, né? Ou seja, a amostra ela é aleatória e simples, que eu quero que vocês saibam disso. Se alguém se interessar por aplicar um questionário, ninguém vai dizer que eu não disse. Preste atenção. Ao aplicar um questionário para as pessoas, você nunca deve fazer algumas coisas. Tentar explicar o que a questão quer dizer, porque se você escreveu mal, se você precisar explicar o que você escreveu, é porque o que você escreveu está mal escrito. Segunda coisa, não faça com que ele responda A ou B, ou seja, não expresse sua opinião. Terceiro, nunca entreviste um grupo de pessoas. Quando você vê um grupo de pessoas, nunca entreviste todos, porque a segunda em diante ela vai ser tendenciosa. Pesquisas dizem recente que se você tiver um grupo de 4 pessoas, só faça a pergunta para uma pessoa. Tá? Ela pode ser não probabilística, ou seja, perguntar, porque tem todo mundo, então você ficar na frente do metrô e perguntar à pessoa aleatoriamente sobre determinadas coisas. Eu quero dizer que uma pesquisa ela tende a ser aleatória se você determinar um padrão. Quem de vocês já foi parado pela lei seca? Quem de vocês já foi parado? Estão dirigindo ou não? Algum de vocês? Suelana já foi parada. Eu não sei se vocês sabem, eles criam critérios aleatórios para que a escolha dos automóveis que vão ser parados não siga uma coisa que eles podem dizer, você está me perseguindo. Por exemplo, a lei seca determinou que todas as motos elas serão paradas. Isso é uma coisa que não é aleatória, não. É uma necessidade deles. Digamos que ele queira, nos carros, ele vai determinar um número mágico. A cada 2, o terceiro. Então, passam 2 carros, o terceiro ele para. Ou ele fala assim, um sim, 2 não, um sim, 2 não. Ele para dessa forma. Ou ele vai dizer os carros importados, ou ele vai dizer os carros populares, ou ele vai dizer, enfim, ele vai determinar e vai seguir aquilo ali. O que é que vai acontecer? A pesquisa ela fica aleatória e fica com procedência.
A observação, a forma de fazer, cada um é a seguinte. Observação, a parte simples é você manter um distanciamento, um certo distanciamento e só observa. O outro é quando você participa. Questionário pode ser aberto, perguntas livres, que dá para o cara responder, a pessoa responder. Ou fechado, com resposta de múltipla escolha sobre o objetivo que você quer alcançar. Tá? E aqui tem algumas coisas que vocês vão alcançando no trabalho. E aí, deixa eu ver se é por fim. Vou ver aqui, estou terminando. E, opa. Quanto também ao tratamento desses dados, você tem que perceber que tipo de pesquisa você vai usar. E aqui, eu posso dizer para vocês, gente, com orgulho, com muito orgulho e me achando, que poucos alunos conhecem essa sequência aqui. Poucos. Quanti, quali, quanti, quali, quali, quanti. Poucos, não são muitos, tá? Eu estou falando de uma Federal da Vida, estou falando de uma Católica da Vida, estou falando da Maurício Nassau, que não deixa... A Facol está muito acima da Maurício Nassau em muitos aspectos. Muitos, muitos e muitos. Tá? Falei da limitação do método, para não falar demais, já falei para vocês, ou seja, você precisa dizer como é que você vai fazer e o porquê vai fazer aquele método. Por que você escolheu aquele método? E aqui tem um passo a passo que eu gosto muito de apresentar. Tá aí, ó. Primeira fase do trabalho, você seleciona o tema e formula o problema. Quando você formula o problema, você levanta a hipótese, ou os objetivos, ou ambos, e aí você cria um anteprojeto, ou seja, a ideia central, que é a segunda parte. Quando você traz da ideia, você concretiza ele com a segunda fase, fazendo o seu anteprojeto ou pré-projeto. Passamos dessa primeira fase. No caso de vocês não vão pular, não vão para a terceira fase. Coleta de dados, aí você seleciona a amostra, escolhe a técnica e organiza os dados. Quarta fase, interpreta os dados. Quinta fase, faz a conclusão. E aí, por fim, como é que funciona na cabeça da gente uma pesquisa? Vê se vocês seguiram isso. Tem ideia, faz a revisão de literatura. O que é revisão de literatura? É procurar tudo que tem sobre a sua ideia. Aí você faz um desenho. O desenho que eu passo para vocês é o famoso sumário. Sumário é o desenho do seu pré-projeto, do seu trabalho, do seu trabalho científico como um todo. No caso, para construir artigo, o sumário ele é muito importante. Não se usa sumário para artigo científico. Por outro lado, você pode montar ele à parte para poder seguir a lógica e coerência. Porque quando você vê o sumário, você percebe que os títulos e subtítulos mantêm ou não uma ordem sequencial. Logo depois você vai coletar, organizar os dados, faz análise de conclusão e publica. Enfim. Essa é a parte da aula de hoje. Nós conseguimos ver a parte de construir a ciência em 2 etapas e eu quero que vocês exatamente construam a sua introdução, porque na próxima aula eu vou falar sobre referencial teórico. Alguma pergunta, gente? Professor, posso fazer uma pergunta totalmente aleatória que não tem nada a ver com o que o senhor explicou? A gente está falando de ciência e a palavra aleatório faz parte da gente. Tá certo. Veja só. Eu estava escrevendo, né? E assim, eu fiquei em muita dúvida em fazer uma citação. Eu estava fazendo uma citação indireta de uma frase que eu usei de Aristóteles dentro do texto. Por quê? Porque Aristóteles, ele foi, né, um filósofo clássico. Então, tipo assim, eu não tenho a data da obra o ano da obra dele. Aí eu
fiquei pensando, será que eu coloco o ano da publicação da editora? Aí ficaria Aristóteles Sim. 2018. Aí na minha cabeça ficou tipo, meu Deus do céu, será que faz sentido isso? Será que tá errado? Quem escreveu o livro? Aristóteles, né? E esse livro foi reeditado por aquela em 2000 e tanto? Alguém organizou, tem o nome de um autor. Então, veja só, eu sugiro que você use a citação original e você vai botar sem data. Tem uma forma, tem um slide passado, tem um material de apoio daqueles que mostra quando você não consegue, não conhece o ano da obra. Aí você bota a citação, bota Aristóteles, vírgula, aí bota uma nomenclatura, se não me engano, é CSA, ou SN, 100 anos, uma coisa assim. Procure lá no material que tem isso, Isabela. Tá certo. Obrigada, professor. Nada. E aí, gente, conseguiu entender a parte de hoje? Vamos lá, vou deixar gravado no finalzinho da nossa aula. Eu quero dizer a vocês que eu não vou conseguir dar aula para vocês no segundo momento. Então, eu vou deixar vocês fazendo essa atividade e entregar até a próxima semana. Eu não vou, infelizmente, aceitar o atraso, que não vai começar a perder nota, tá? Essa atividade, ela vai valer pontuação. Como eu disse, o artigo vale até 7 e a pontuação, as atividades, a prova, o que for, ela vale até 3. Essa de hoje já vai valer, vai compor a nota de vocês desse 0 a 3, tá? Fala, Silvio. Pode falar, Silvio. Não, só estava confirmando que tinha entendido. É porque você acionou aí, eu pensei que era uma pergunta. O que é que eu vou pedir a vocês? Que vocês me apresentem a introdução. A introdução significa você me apresentar a problemática, isso em texto corrido, sem tópicos. Problemática, e termina a problemática com a pergunta de pesquisa, justificativa, objetivos gerais específicos e metodologia. Eu quero isso até sexta-feira, até a próxima quarta, e ela vai valer nota. Então, como eu disse a vocês, quem não fizer vai ficar sem essa nota, e quem fizer mal feito ou errado, muito errado, fala muito errado, escrever qualquer coisa para poder se livrar, eu vou identificar, que, veja bem, a maioria de vocês vai fazer em dupla. Então, é possível que você vai conversar com outro colega. Quem fizer qualquer coisa vai receber uma nota qualquer coisa. E essa nota ela vai fazer parte dos 3 pontos que vocês vão receber. Só não vou fazer isso hoje, então hoje vocês estão livres de qualquer atividade de metodologia da pesquisa. Eu devo postar amanhã para ir dando prazo até a próxima semana. Entendido? Espera só um momentinho, enquanto vocês estão respondendo aí, eu vou ver uma coisa aqui. Só um instantinho. Ok. Tudo certo então, gente? Pessoal, eu vou liberar agora só a chamada. A chamada é só basicamente... Não sei se já está liberado. É só vocês colocarem o nome, mais nada. Não, Cassiano, peraí. Pronto, gente, a atividade liberada, atividade não, presença liberada e do fundo do meu coração, me desculpem, eu não consegui dar o resto da aula, se a aula não foi como vocês esperavam, realmente eu estou com um bagaço humano hoje. Deixa eu parar de gravar, não sei porque eu estou falando isso aqui.